cada um chame do jeito que quiser, mas eu acredito que a hora que você, talvez pensando como ser humano, quanto mais você amplia a sua consciência, seu conhecimento, tem aquela hora que você vira e fala, peraí. Daqui para frente, não... Ou você vai para uma linha do Alberto Camus, né, do absurdismo, a vida não faz sentido mesmo, tá tudo bem. Ou você vai para uma linha de caramba, quero mergulhar mais. E aí o mergulho é profundo. Porque você olha para um abismo que responde. A gente tenta um pouco burlar sistemas para encontrar confortos, e a verdade é que nem sempre a religião, a espiritualidade é confortável no sentido assim, vai ser sempre aquela mãozinha na cabeça. Às vezes é duro, às vezes situações Essa da vida é a são religião duras. idealizada por nós, né? Por nós, Na verdade, né? não Mas é é o que isso. muitas pessoas acreditam que seja, né? Tipo, eu quero ir para um lugar que vai me acolher. E sim, é um acolhimento, mas o acolhimento não necessariamente não necessariamente é mão na cabeça, né? Quem é o seu Deus? O meu Deus é o que está dentro de mim. Pode ser Jeová, pode ser Deus, pode ser Buda, pode ser o nome que for está dentro do meu coração, dentro da minha alma. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo Juliana Mansur e... Comigo, Augusto Pinto. Bem-vindo! Oi, tudo bem, Ju? Graças a Deus. O que nós vamos falar hoje? Nossa, hoje é um assunto maravilhoso. A gente vai falar sobre sincretismo. Vocês sabem o que é isso, gente? Eu confesso para vocês que até pouco tempo eu misturava sincretismo, agnosticismo, teísmo e tal. São termos, né? Eu acho que vale ler um pouquinho daquilo que eu aprendi para que todo mundo fique na mesma página. O sincretismo é a fusão de elementos de diferentes culturas. A gente acha que é só religioso, mas não é. Você pode ter sincretismo cultural, de crenças e práticas diversas, né? Mesmo assim conservando digamos assim, as identidades originais. Ou seja, alguém para sincretismo a gente podia definir assim de forma mais tranquila como respeito a opiniões diferentes da sua, mas que vão levar ao mesmo fim, né? É dar o direito das pessoas... Mas aqui a gente vai estar com enfoque mais no sincretismo... Mais sincretismo religioso. Né? O sincretismo aplicado às religiões é algo único no Brasil, não tem lugar nenhum do mundo isso, né? Só aqui as pessoas saem da missa do galo e depois dão uma passadinha na praia para jogar umas flores para Iemanjá. Quem não fez isso? Né? Ou então bandistas que adoram lavar a Igreja do Bonfim lá na Bahia. E está tudo bem, por aí vai, né? Para debater o sincretismo religioso no Brasil, nós trouxemos 3 praticantes. Um católico, o Márcio Cavalieri, meu amigo, um cabalista, Marcelo Steinberg, e a Andréia Salustiano, que é uma desculpa, porque essa palavra aqui dá nó na garganta, candomblessista. O Márcio, além de ser meu ex-sócio, é um guitarrista, é um líder de uma banda de rock que ele formou dentro da igreja, né? Ao longo dos anos aí, que ele frequenta até hoje. O Marcelo Steinberg foi meu professor de cabala e tem um conhecimento profundo de judaísmo, né? O que é legal para o nosso debate aqui. E a Andréia Fernandes Salustiano, além de sogra do Patrick, um dos sócios aqui do estúdio, onde a gente está gravando, ela também é mãe de santo e a lorixá da nação Quetu e uma líder espiritual com uma conexão profunda com a espiritualidade e a cultura afro-brasileira. O propósito da gente aqui hoje é descobrir por que só no Brasil os caminhos de umbandistas, católicos, kardexistas, judeus praticantes, evangélicos, muçulmanos, etc., convivem harmoniosamente. Por que não na Europa? Por que não em Gaza, nos Estados Unidos, na Irlanda, na Espanha, onde até hoje a Catalunha se separa? Por que só aqui? Não? Bem-vindos, primeiro. Bem-vindos, prazer estar com vocês aqui. Obrigada pela oportunidade. E vamos começar fazendo uma apresentaçãozinha rápida para a gente ter mais tempo para debater o nosso tema. Quem começa? Eu posso começar aqui, né? Estou na ponta da mesa, né? Bom, meu nome é Márcio Cavalieri, como o Augusto falou, né, eu sou um católico praticante há muitos anos, uma herança de família que eu acabei adotando e seguindo com a minha família também. Só que eu trabalhei muito na igreja também, né, e trabalho até hoje, né? Então eu comecei, ainda adolescente, a trabalhar em grupos de jovens. Então
foi uma coisa muito bacana porque me deu uma visão de diversidade, de trabalhar com idades diferentes, né? Na igreja a gente trabalha com gente de 12 anos, de 8 anos a 60, 70, 80. Então tudo que se fala hoje, né, de diversidade, trabalho em grupos, gerações, eu já vivia isso na minha adolescência, coordenando depois grupos de jovens. E aí eu caí na música, né? Que é um elemento que acho que integra de uma forma muito interessante todas as religiões. Várias religiões. Várias religiões. A música, inclusive, Acho ela que todas. tem um papel muito importante nesse sentido da conexão com o divino, né? E disso também veio um desejo de fazer uma banda, né? Autoral. Eu sempre toquei guitarra quando adolescente, gostava de metal, de músicas pesadas, e falei, pô, tá faltando isso dentro da Igreja Católica. Já que a chamada música gospel sempre teve muita variedade, né, musical, mas na igreja sentia falta de músicas mais pesadas. E criei uma banda. Tem 20 anos de vida, 2 discos gravados, né? E a gente trata dos temas religiosos, né? As letras são relacionadas a isso. O primeiro disco fala da paixão de Cristo, o segundo fala dos mártires, né? Que é uma característica muito própria da Igreja Católica, né? Então, esse é um pouco da minha vida. Tenho 50 anos, 3 filhos, toco guitarra até hoje e participo também da paróquia. Você sabe que eu tenho uma identificação, né? Porque Sim. eu, muito embora seja bem sincretista, eu sou capaz de ir lá comungar e à tarde tomar passe, tá tudo certo para mim. Eu tenho uma história, assim, eu trabalhei no encontro de jovens semana passada. Ah, que legal. E quando eu fiz encontro de jovens, dessa vez meu filho foi fazer, eu gostava de cantar. E eu Você sabia... conheceu teu marido lá. Conheci meu marido lá. Olha só. E eu sabia que eu só ia trabalhar no canto se eu tocasse violão. Então, eu só sei tocar as músicas da igreja. É isso, mas muito legal. Olha que bacana. Eu até gravei um disco também. Eu participei da gravação de um disco. Legal, Ju. Muito E bom. levou os filhos agora. Isso é bacana. Porque esse caminho é um caminho de uma vida, né, Ju? A vida. Os amigos dela, do Eide, são amigos que vieram dos encontros de jovem. E os filhos agora estão indo pelo mesmo caminho de construir uma relação Isso é bom. a partir de uma base espiritual. Isso é bom. Vamos falar sobre Andréia, e você? Conta para nós. Eu me chamo Andréia, sou da nação Queto. Para quem não conhece muito bem, o candomblé ele tem várias vertentes, né? Nação Queto, nação Angola, Umbanda, né? E todos ali leva para um ligado à caminho, origem africana. isso, leva para um caminho mais destinado à origem africana. E nesse contexto todos, eu nasci praticamente dentro do santo, né? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Nasci dentro do santo e nessa jornada a gente estuda, a gente trabalha, sou formada, me formei em enfermagem, então aí já vem todo aquele contexto de cuidar, né? Então a gente vai cuidando. Criei os meus filhos, enfim, e vamos cuidando daqui, fazendo dali. Tem o meu terreiro, que fica em Mariporã, né? A gente já vem também de uma linhagem muito minuciosa. Eu estou procurando algumas palavras para vocês entenderem. Sim. Tá? Minuciosas, porque eu tenho meu babalorixá, que é meu pai de santo, e ali a gente tem a nossa comunidade, a gente trabalha muito dentro dessa comunidade, a gente faz muita caridade, como no meu terreiro também fazemos caridade, no Dia das Crianças, Natal, e a gente vai cuidando, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Que nesse contexto de cuidar, também entra nesse sincretismo, né? Eu sou candomblecista, queto, minha nação é queto. Por que eu não posso ir na Umbanda prestigiar os meus amigos, os meus irmãos? E eu acho muito legal você estar falando, porque, diferente das outras religiões, Sim. que todas têm coisas boas e ruins, enfim... Eu acho que muitas pessoas, por não conhecer, associam automaticamente ao negativo, ao Sim. terreiro, à macumba, que só tem uma Exatamente. parte ruim. E Exatamente. não é isso. Não é isso. Né? E venho também falar do meu babalorixá, né? O pai Carlinhos de Ançã, ele tem 90 anos, tem quase 80 anos de santo, e a gente tem um todo respeito, toda uma herança,
toda um cuidado em lidar com o ser humano, e lidar com as pessoas. Por que eu não posso ir na Umbanda? Por que eu não posso ir no kardecismo? Por que eu não posso ir no catolicismo? Os meus filhos, eles, né, o meu filho, ele fez a primeira comunhão, eu sendo do Queto. A minha filha vai à igreja, eu sendo do porque Queto. eu acho E que tá tudo tudo é um bem. caminho, E tá tudo né? bem, É um é o caminho para a caminho do quê? espiritualidade. Depois você Exatamente. escolhe o que faz sentido para É você, o que eu falo né? dentro do meu terreiro. Aqui eu cuido de pessoas, né? Eu não cuido de religião. Todos que entram lá são pessoas, não é religião. Então, hoje em dia, as pessoas precisam dessa informação, né? Pessoas, cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar da alma. Então, as pessoas precisam ter esse contexto. Foi o que você falou. A macumba não é a maldade. A macumba, ela é a caridade, ela é o amor, ela é o plantar, ela é o sincretismo, né? Que, para mim, nada mais é que o amor. A pessoa entra num terreiro em busca de algo e sai curado, né? E isso é muito importante, porque a gente tem que levar, foi o que você falou, a gente tem que levar isso para a vida, a gente tem que levar para o amor, a gente tem que levar para o caminho certo. Né? Então, eu acho isso super importante, esse espaço que vocês dão, porque as pessoas precisam estudar. É o que eu falo para os meus filhos de santo, para os meus filhos. Vamos estudar, vamos aprender, vamos em outras religiões. Por que não? Né? E só vai saber o que faz sentido para você conhecendo um pouco. Vamos conhecer. Então, é fundamental o conhecimento. Muito bom, Andréa. Até antes de julgar, né? Importante. Preferencialmente antes de Preferencialmente antes de achar que é certo e Marcelinho errado. Carioca, quem é você na fila do pão? Hoje em dia eu sou professor de cabala. Nasci de uma família judaica, judia. Por meu avô, né, na linhagem judaica, você é judeu quando você nasce de uma linhagem dos seus pais, etc, etc. Então, meu avô mais religioso, meus pais eram religiosos. E aí eu frequentava a sinagoga e gostava muito por vários motivos diferentes. Mas dentro da minha trajetória de vida, em algum momento a religião parou de fazer sentido, aí depois eu passei por situações na vida, voltou a fazer sentido. Aí eu fiquei um tempo da minha vida ortodoxo, e aí depois, sendo ortodoxo judeu, eu hoje não sou mais o ortodoxo judeu, eu sou uma pessoa que, acho que a forma de falar, eu não sei se tem uma nomenclatura certa porque eu sou hoje, mas certo e errado é relativo, né? Então hoje que eu sou um espiritual, trazendo muito da base da religião judaica, mas trazendo muito de outras espiritualidades. A principal que me tocou na minha vida foi a sabedoria da Cabala, apesar de ter seguido por aí diferentes conhecimentos e caminhos até chegar no que hoje faz sentido para mim, que eu sinto, me sinto bem, me sinto conectado, me sinto num caminho que para mim faz sentido e que me ajuda muito na minha história de vida, no meu dia a dia, nos perrengues e nas coisas boas. E eu acho que, no fundo, cada pessoa, em cada religião, em cada crença, busca a espiritualidade, né? Busca esse autoconhecimento e... Eu acho que da outra vez que eu vim aqui, né, tem tempo, né? Mas... Terceira vez que você veio. Não, segunda. Não, segunda. A gente falou de julgamento e... Eu fui no primeiro que vocês fizeram. Foi esse, era julgamento e o quê? Misericórdia. Não, mas eu dei um exemplo, não sei se... Né, pessoal Dá de não novo, assiste há muito tempo, são outras né? pessoas. Então, é que eu acho que a religião é super importante para o mundo, mas é como se fosse um peixinho dentro do aquário. E o aquário dentro de um oceano, né? Seria a espiritualidade, né? Ou seja, o aquário, ele é importante, né? No sentido de talvez indicar para as pessoas algum caminho que ela possa se achar, mas acho que se a gente consegue transcender um pouco o certo ou errado, ou o único caminho, entender que existem vários caminhos e cada pessoa tem que encontrar o seu, né? Que é viver daquela energia, seja a igreja, seja o templo, seja o terreiro, seja, enfim, a sinagoga, né? Onde a pessoa ela cria o seu caminho e transcende o espaço físico, mas entende o que acontece ali, levando para a vida, né? Então, porque é fácil ser bonzinho dentro do lugar que a pessoa frequenta, sim. Mas na rua, né? Você sai daquelas quatro paredes, né? Ser essa pessoa, acho que é o grande teste da vida, né? Tipo assim, é fácil compartilhar dentro das comunidades que vivem, né? Agora,
vai compartilhar fora da comunidade que você vive. Esse é o desafio, né, Marcelo? Compartilhar no confortável é bom e é importante, mas compartilhar no desconforto, que acho que é o transcender e chegar no amor ao próximo, né? Ame o seu próximo como ame você mesmo, né? Eu queria até pegar esse gancho, que eu acho interessante, não está dentro muito do seu roteiro, mas eu acho interessante. Nunca tá. Você acha possível a pessoa que talvez não é uma estudiosa, não conhece um pouco... Eu estou descrevendo meu marido, gente, mas tá bom. Mas que é a pessoa que eu conheço, que é, na prática, a mais espiritualizada. Inconsciente. Sabe, assim, aquela pessoa que... Concorda com o que eu tô falando? Entendeu o que eu quis dizer? Mas eu acho que aí a gente começa aquela fronteira difícil de demarcar entre espiritualidade e religião, né? Totalmente. Porque você pode não ser religioso e ser altamente espiritual. Ou o inverso, ser extremamente religioso e pouco espiritualizado, né? A gente conhece exemplos. Não é necessariamente outra. Vinculada à outra. Indo um pouco mais, eu não acho que tem uma fórmula específica, né? Então, acho que você pode tudo. Dependendo de como você realmente vai interagir com as situações do dia a dia, né? Eu tenho, para mim, dentro da minha experiência de vida, eu tenho por entendimento que a pessoa que lê e se aprofunda e passa tem mais facilidade. Tem mais facilidade, apesar de não ser, não quer dizer que é o caminho igual para todo mundo. Tem pessoa que vai encontrar isso de formas diferentes, né? Tem pessoas que vão correr e através do 10, 15, sei lá, X quilômetros que ela corre por dia, ela fez ali exatamente. A conexão dela do dia. Assim. Antes da gente botar a bola para rodar, para valer, pessoal, vamos combinar um modus operandi, porque os temas são polêmicos, são intrigantes, e a gente pode falar aqui horas sobre isso, e nós temos uma horinha aí para aproveitar. Já não tem mais uma hora. Pois tínhamos, né? Então, a ideia é que a gente ouça para cada tema a opinião dos três. E aí eu vou jogar um pouco da responsabilidade para vocês para dar tempo para os outros dois falarem conforme o tema. Eu queria sugerir a gente começar pelo tema principal aqui, que é a convergência que existe no Brasil e que a gente não vê no resto do mundo, né? Aqui tem um respeito muito grande. Você vai lá para Santa Ifigênia e você vai ver muçulmano almoçando com o judeu numa boa. Isso não existe, né? É uma raridade. Como é que vocês explicam isso? Quem quer começar? Posso começar pelo fato da Igreja Católica, 2000 anos, né? E muito do que a gente conversa lá. Realmente o Brasil é um caso específico. Acho que talvez seja o único lugar no mundo que deu esse caldo cultural, né? E tem uma razão histórica por isso, né? Quando a gente vê a colonização, a Igreja Católica veio, junto com os portugueses, num projeto de poder e dominação. E isso a gente conversa abertamente dentro da igreja, né? A igreja tem 2000 anos, então ela sempre também respondeu às demandas do tempo, politicamente, sociologicamente falando, né? E quando você entende que a colonização brasileira veio da Igreja Católica Portuguesa, que já é uma igreja sincrética, porque teve influência dos mouros, dos pagãos, né? Bem lembrado, hein? Ao contrário da espanhola. Por isso que quando você vai para a Argentina, talvez essa conversa não fizesse sentido. Exato. Era uma igreja que já tinha essa inculturação, que é o termo que a gente costuma usar, né? A gente trabalha muito a inculturação. Chega aqui no Brasil, você tem uma cosmologia indígena riquíssima, né? Dos tupinambás e todos os povos, né? Os tucanos e o povo G, se eu não me engano, que são os três principais, né? Os que ficavam na costa, dentro, no interior do Brasil, e mais na região do Amazonas hoje, né? E eles tinham uma riqueza muito grande, né? Das divindades, né? Da natureza. E quando você coloca no contexto que com os portugueses vieram os jesuítas, que na verdade era uma ordem militar, muita gente não sabe, né? Foi fundada por Inácio Loyola, mas os jesuítas tinham uma capacidade expansionista de militares, né? Eles eram considerados militares também porque eles iam juntos nas expedições, né? E eles traziam, né, todas as caravelas, a bandeira, a primeira missa no Brasil. Entre a primeira missa, né, e o trabalho dos jesuítas passaram 50 anos mais ou menos. E aí eles começam com os índios um trabalho de evangelização, que era a ideia. Que eles eram educadores, além de militares. Eram educadores, né? Exato. E o trabalho de evangelização era muito numa linha de estabelecer uma conexão com aquela comunidade. E naquele sentido você começa a primeira ação sincrética, né, de você misturar os rituais católicos naquela situação com os índios, né, os indígenas, né, os povos originários. E eles começam a ter
As festas juninas, por exemplo, têm uma origem nisso, né? Toda a questão da natureza. Óbvio que a gente tem aqui um legado histórico complicado, mas tem um legado que depois, acho que até pela ação, né, do amor maior, né, de Deus, do Espírito Santo, como nós acreditamos, acho que Deus é uma linha comum em todas as religiões, né? Foi se desenhando um caminho para esse sincretismo. E depois, quando a gente tem, né, a chegada, né, de quase 3,5 milhões, né, de africanos aqui. De várias nações, culturas. Né? E, obviamente, você vai contar um pouquinho mais disso. Você tem o terceiro elemento, que é se a gente chamar de cosmologia, você tinha a cristã, a indígena e depois a africana. Então, trouxe um caldo cultural trouxe riquíssimo. muçulmanos também. Também. Mussurumins era o nome que eles davam. Os muçulmanos negros escravos. Pois né? e a Igreja Católica Portuguesa tinha uma influência moura da ocupação também. Então, olha só, a gente já nasceu sincrético. Essa é a grande verdade, né? Então, a base brasileira, isso é o que explica do porquê nós tivemos esse desenvolvimento do sincretismo de uma forma que no outro lugar do mundo você não tem, né? Então, é uma coisa muito interessante que é histórico. E aí você começa a ter uma ação que eu vou deixar para os meus colegas contarem um pouquinho mais como isso se deu, mas que quando você olha, você fala, cara, faz todo sentido. E colocando hoje, né, no cenário atual, a igreja tem uma posição muito aberta nesse sentido, como nem sempre foi. Sim. Né? Mas, por exemplo, o Papa Francisco, 2020, Tutti Fratelli, né, a encíclica dele, diz respeito ao diálogo religioso, entendendo que muitos caminhos, sim, levam, né? E a grande questão da inculturação é como você coloca a tradição, né, dentro do preceito, no caso católico, né, sem distorcer esse preceito. E às vezes a igreja entende que o sincretismo dogmas, né, vai por um lado. Que eu acho que são a base de qualquer religião. Sim, são dogmas cada uma tem as suas. Tem que ser respeitados. Tem que ser respeitados. Né? Então, no Brasil, a gente, de fato, tem isso. A pessoa vai à missa e tem a liberdade, muitas vezes, de frequentar outros caminhos e famílias que são multirreligiosas, né? E convivem em harmonia, em paz e no maior respeito. Tudo bem, né? Então, é isso que eu queria só pontuar, porque eu acho que essa base aqui muito é legal pra gente Márcio. Puxar bacana. Um pouquinho. Base histórica, né? Sim, sim. E com toda essa cultura que você trouxe, né, vieram a colonização, os escravos, os divisores, né, assim, para entender, os divisores de religiões africanas, né, foi o que eu falei desde o início, onde vem as divisões, né, Umbanda, o Queto, a nação Jeje. Eu estou simplificando tudo para ter um melhor entendimento. E com tudo isso, abrange toda essa questão que você falou. Né? Então, você fez um resumo de tudo e eu estou jogando. Mas vem toda essa questão aí que você falou e é onde tem que haver o respeito, né? O respeito mútuo de religiões, de frações, porque a gente acaba fracionando tudo, né? E que é muito importante. Com certeza. Quando entraram os judeus na equação, conta pra gente. Eu estou aqui pensando, ouvindo, na verdade vou voltar para a pergunta original, né? Do Brasil especificamente. E aqui na minha cabeça, eu estou tentando pensar ainda. Eu tenho uma vivência, né, especialmente grande de Israel, né? Eu morei lá e vou lá todo ano visitar e tudo isso. E eu estou aqui pensando assim, na verdade, eu acho que o Brasil talvez seja um lugar que, por ter menos, trazer um pouco para a linguagem do dia de hoje, mas menos extremismo, existe a maior facilidade do sincretismo. Mas no momento que você olha para Israel, por exemplo, né, e acho que isso também é verdade para vários lugares diferentes, né, tem também esse sincretismo. É muito fácil encontrar em Israel, por exemplo, muito fácil mesmo, você encontrar um judeu também em algum lugar de Jerusalém, isso é muito comum, um judeu religioso ortodoxo, né, com aquele chapelão e tudo isso, na lojinha do árabe muçulmano e batendo papo com o árabe cristão, né, tipo, tudo no mesmo lugar, ou seja, mas é um sincretismo mais cultural do que religioso. Mais cultural do que religioso. Mas assim, existe o respeito, não existe, existe a união entre eles,
especialmente em Jerusalém. Agora, se você sai de Jerusalém, né, Jerusalém é uma cidade mais ortodoxa. Um caldo de culturas, né? É um caldo de cultura. Uma mistureba ali. Né? Por exemplo, você pega a cidade velha de Jerusalém, você tem até bem separado, né? A parte cristã, a parte muçulmana, a parte judaica e a parte armênia, né? Então, você tem separações mesmo, né? Então, assim, apesar de ter essa troca cultural, você tem uma separação religiosa bem definida em Jerusalém. Agora, quando você sai de Jerusalém, por exemplo, e vai para, vamos falar, o oposto de Jerusalém dentro de Israel, que seria Tel Aviv, você vê de tudo e vê muito bem de tudo, né? E aí tem pessoas tanto que não se identificam mais com o extremismo de um e buscam no outro uma resposta, e pessoas que não acham na sua religião uma resposta e traz um pouquinho da outra, é comum também. Então, eu não acho que no Brasil, por previamente, quando o Brasil, né, foi colonizado e nasceu, não ter algo prévio, acho que facilitou todo esse processo. Mas eu também acho que tem Isso vem evoluindo no mundo de uma forma geral. Acho que tem os dois lados. Acho que, por um lado, vem evoluindo, vem facilitando, mas, por outro lado, onde tem sempre um extremismo, né, independente, você cria sempre barreiras, né, de comunicação e desafios. Então, o extremismo, ao mesmo tempo que aproxima muita gente do clã, né, vamos chamar assim, dali, afasta muita gente e fala assim, pô, eu não quero mais ser extremista aqui. E os extremismos criam essa separação, mas conforme o mundo vai evoluindo, a gente vê, né, notícia, então tem mais extremismo, mas também tem um outro lado acontecendo, que o extremismo chama muita atenção, né? O extremismo aparece mais, né? Aparece mais, mas tem um outro lado acontecendo, de pessoas falando, não, calma aí, não é só o meu caminho, deixa eu juntar um pouquinho, porque faz sentido para mim um pouco do que você está fazendo, né? E acho que tem esse caldo de culturas muito grande, religioso também, em outros lugares, no Brasil mais fácil, com certeza. Mas o respeito acontece, isso é ótimo, né, no mundo todo, acho que despertando mesmo pro amor incondicional e que transcende, né, as barreiras das religiões. Acho que se pegar um pouquinho de cada, você vai encontrar um caldo de situações que vai permitir, que eu acho maravilhoso, a pessoa encontrar o próprio caminho dela e o sentir dela, né, para chegar Vou jogar uma polêmica aqui para a gente discutir. Eu acho que o sincretismo religioso é inversamente proporcional ao desenvolvimento cultural e tecnológico. Quanto mais você encontra pessoas que são cientistas, que são extremamente cultos, e é a mente funcionando, não o espírito aí, né? Quanto mais você acredita na mente, menos você dá espaço para o espírito fluir em várias direções. Então, até que você vê um país como Estados Unidos, talvez seja o país mais sectário em termos de manter as... Que bom que o Marcelo ficou desconfortável, porque o objetivo é polemizar mesmo, boa polêmica. Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que, óbvio, você sempre vai falar que Israel é extremamente desenvolvido tecnologicamente, né? Mas sempre tem a pessoa racional e que ela tem necessidade de comprovações científicas para se chegar em algum lugar. E aí é mais difícil, uma coisa que você tem que acreditar sem ver. Isso, é mais exato, né? Mas tem um outro lado, né? Que tipo assim, não, acredito porque eu sinto, acredito por outro lado, né? Mas trazendo para o mundo de hoje que, né, óbvio, sempre comparado ao anterior, existe uma evolução tecnológica, acho que a tecnologia, ela também facilita na linguagem para se entender a espiritualidade. Então, acho que muitas pessoas, nesse momento, elas embarcam no caminho religioso ou espiritual através da linguagem tecnológica, por exemplo, linguagem tecnológica, exemplo bobo. Estamos conectados, que vem de uma linguagem tecnológica, mas que hoje faz mais sentido. Pô, conexão, né? Então tem que gerar essa conexão, né? Uma linguagem tecnológica, né? Que era o efeito borboleta. Você faz uma coisa aqui e você influencia lá. Poxa, é mesmo, né? Então, eu acho que a linguagem da tecnologia, ela facilita o avanço da conectividade religiosa e espiritual. Acho que Mas olha, se você olhar a quantidade de ateístas, né, que é o termo correto, entre os cientistas, é muito grande. É muito grande. É muito grande. Até que o cara bate no teto. Chega num ponto que a tecnologia não explica mais. E daqui para frente? Aí cai a ficha, caiu pro Einstein, né? Você vai de átomos e moléculas, né? Você vai dividindo, E aí? Algumas assim, partícula de Deus, né? Aí você chega no movimento original de Santo Agostinho. Quem que empurrou, né?
Tô deu. lendo as confissões, agora estou maravilhado. Né? Acho que tem um ponto muito bacana aqui que o Marcelo trouxe, né? Acho que você tem o racional e o espiritual. Eu sempre acreditei no equilíbrio, né? Do corpo, da mente e do espírito. O espírito não tem limite. O corpo tem, a mente talvez não tenha, não sabemos ainda, né? Mas o grande ponto é, quanto mais você estuda, mais você duvida. Né? Então, trazendo um pouco para a Igreja Católica, né? Você estuda muito lá dentro. Quem quer estudar, consegue. Né? Uma formação de um sacerdote, pô, você tem uma vida dedicada a estudos, né? E quando a gente olha a quantidade de documentação que você tinha, por exemplo, das cartas, da Bíblia, fora o que ficou fora, né? Porque a Bíblia, na verdade, ela é uma compilação de São Jerônimo, que juntou aqueles X livros e colocou ali, né? Mas tem muita coisa que ficou fora. E, obviamente, bebeu-se muito na mãe das religiões, né? O judaísmo, na verdade, né, das três grandes... O Velho Testamento, o Velho Torá, Testamento, a mesma coisa. Exato. Né? Então, o catolicismo bebeu muito disso, né? Obviamente, teve toda essa história. E quando você vê, até, por exemplo, a escolha do Papa Leão XIV, né, o fato dele ser americano, o pessoal fala, ele é peruano, viveu 30 anos no Peru, mas ele é americano, né? Todas as escolhas papais, em seus momentos, elas têm a sua razão de ser. Quando você teve João Paulo II, você tinha um mundo, Guerra Fria, né? Polônia, Rússia, olha o sentido. Agora você tem um mundo, né, onde a gente tem os Estados Unidos mudando um pouco, né, o direcionamento, e você tem um Papa americano para poder trabalhar, né, de uma forma a trazer isso de volta. Então a gente acredita que não tem nada por acaso. E isso é estudo. Eu concordo com você no sentido de quanto mais você estuda, mais você duvida. Mas tem um momento... Até bater no teto. Bate no teto. E aí não tem jeito. Aí é o transcendental. E cada um chame do jeito que quiser. Mas eu acredito que é a hora que você, talvez pensando como ser humano, quanto mais você amplia a sua consciência, seu conhecimento, tem aquela hora que você vira e fala, peraí. Daqui para frente, não... Ou você vai para uma linha do Alberto Camus, né, do absurdismo, a vida não faz sentido mesmo, tá tudo bem. Ou você vai para uma linha de caramba, quero mergulhar mais. E aí o mergulho é profundo. Porque você olha para um abismo que responde. Não é simples, né? E aí você começa a ter os momentos de espiritualidade profunda que cada religião tem, né? Aquele momento que não é só o estudo, tem uma hora que você tem experiência. Isso é uma coisa que eu falo de experiência pessoal. Tem um momento que você vivencia. E aí é difícil de explicar para quem não sabe o que é. Só vivendo. Caramba, e pegando o seu gancho, vamos falar um pouquinho da inteligência artificial. Não mexe nisso. Não é? A tecnologia, né? Então, é onde, né, pegando o seu gancho, é onde a gente fala dos estudos. Você tem que ter a vivência. Você estuda, eu sou prova viva. Eu estudo muito. Eu sempre gostei muito de estudar na minha vida. Eu estudo muito. Mas você tem que ter a vivência. Não adianta você estudar e não ter a prática. Foi o que você falou. E além da vivência, eu coloco um terceiro elemento, que é a hora que você tem uma experiência. Exatamente. Né? Então, por exemplo, exatamente. Quando eu sou de uma ordem, que é a ordem carmelita, que é uma ordem contemplativa. Sim. É a ordem de Santa Teresinha, Santa Teresa, São João da Cruz. Que é ótima essa ordem. Eles são muito contemplativos. Sim. E eu visitei lá na Espanha o mosteiro dela em Dávila, né, em Ávila. E foi muito legal porque é um mosteiro. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi: aqui é um dos lugares que você teve mais atividades místicas no planeta. Falei, como assim, né? Aí já entra o negócio, né? Fala, pô, extraterrestres, UFO. Você já fica todo assim. Não, é experiências místicas, né? Existe a história de que ela viu Jesus, né? Jesus bebezinho andando e conversando com ela. Aí você fala, caramba, existe um misticismo também, atrelado a cada religião. Sim, e quem vê de fora fala, vocês estão malucos. Não existe. Isso aí o que você tomou, né? Mas cada religião tem a sua experiência mística, né? E é uma coisa interessante, porque quando você se abre para a experiência, em algum momento você tem. Se você pedir, você vai ouvir. Sim. Agora, nem todo mundo chega lá para antes. Né? Por exemplo, ou ouve e não acredita. Para um católico, ir à missa é um preceito importante, fundamental, mas viver a comunidade é diferente. Quando você começa a trabalhar uma coisa, que é a vivência que você comentou, né? O servir ao outro, né? Quantidade de obras sociais, de grupos que você tem em qualquer uma das instituições, né? Quando você chega, que eu acho uma das coisas mais bonitas do sincretismo brasileiro, você ter a lavagem, né,
da escadaria do Senhor do Bonfim. São os Que começou candomblecistas com os negros católicos. africanos lavando É junto isso. com os portugueses. Sim, né? sim. Então, católicos e candomblecistas na mesma Juntos, coisa. sim, Círio na de mesma Nazaré, fé. né, em Belém, pô, a maior procissão católica do mundo, mas é o lugar talvez mais sincrético do Brasil, e todo mundo junto ali. Sim. Então isso mostra um pouco da força que você tem quando você vai para um lado da experiência mesmo, né? Agora, vocês não acham que está faltando uma palavrinha aqui para ser a cola desse fenômeno, né? Eu acho que essa palavrinha é humildade. O Brasil é um país humilde, eu acho. Quando eu comparo culturas, né, uma cultura de países europeus, Américas e tal, nós somos um país humilde. Humilde ou com baixa autoestima? É um Opa. bom ponto, Márcio, mas, por exemplo, quando você pega, né, eu li um livro recentemente que me marcou muito, acho que até comentei com você, que é Um Defeito de Cor, que é uma história real de uma escrava que veio para o Brasil, e no navio que ela veio uma horda de escravos muçulmanos. E aí eles eram obrigados a serem muito humildes para sobreviver. Então eles se respeitavam entre si, as várias nações ali, religiões de origem africana, com os muçulmanos negros. E tinha os portugueses, e tinha os jesuítas, isso é Bahia, né? Do século XIX, início do século XIX. Então eles foram obrigados a serem humildes para sobreviver. E essa humildade começou a cimentar esse sincretismo que depois eles exportaram para o Rio de Janeiro, porque parte desses grupos ganharam a sua independência, ficaram ricos e migraram. Alguns voltaram para a África. Isso aí não teve em muitos lugares do mundo, né? Houve uma subjugação até a proclamação da liberdade dos escravos. Aqui não. Isso foi conquistado paulatinamente pela mistureba, né? Eu acho Fenômeno pela coragem. brasileiro. E pela coragem. Pela coragem, porque quando você Pela vê, né, coragem. que é o Perfeito. que todo mundo fala, né, da questão do paralelo dos santos com as entidades. Sim. Por não falar errado. Sim. Você vê que foi uma coragem muito grande de preservar sua fé. Né? Aí os africanos falam, não, preservação de fé, então não tem problema nenhum. Esse aqui, Santo Antônio, vai ser algum, né? Vamos aceitar. Vamos aceitar. Sim. E Muitos sabe que tem morreram paralelo? disso. Sim. Mas tem um Muitos. paralelo interessante, que quando você pega o catolicismo, por exemplo. O catolicismo tem a questão do santo, de você pedir um milagre por intercessão, que é veneração, não é adoração. Isso é uma grande diferença. E você tem a questão das entidades protetoras. Então você tem muitos paralelos. E naquela ocasião, acho que foi uma estratégia de sobrevivência, talvez até mais que humildade, no sentido como é que a gente preserva. Estratégia de sobrevivência. E mesmo. os portugueses, na ocasião, eles entenderam aquilo como eu preciso manter a paz aqui. Tudo bem. Aí vem a questão da igreja um pouco mais livre nesse sentido, porque eles também tinham tido a influência, né? Ao contrário da espanhola. E também não tinha gente suficiente para conter. A elite era muito pequena. Então isso propiciou que você tivesse o sincretismo. E graças a Deus eu entendo que hoje, até pelo último censo, né, que a gente vê, há uma liberdade maior, ainda que os ataques ainda aconteçam, né, contra ataques de intolerância religiosa. Você vê religiões de matriz africana triplicaram, né, de pessoas praticantes, né, no censo. Isso é uma boa notícia. Sim. Em 1970 era 99% católicos. Hoje você tem 56 ponto alguma coisa. Porque Nossa, que mudança, hein? É uma mudança. Radical. Agora, você fala, pô, mas como católico, você acha que aí é um projeto que é a igreja? Eu falei, não, acho que é a diversidade. Está mais próximo da realidade, onde você tem uma sociedade diversa que respeita a liberdade religiosa. Quase 10% das pessoas se declaram sem religião, mas talvez sejam espiritualizadas. E sabe o que eu queria... crescimento dos evangélicos. Deixa eu colocar uma coisa. Eu acho que o Marcelo pode trazer um pouco isso para a gente. Você é um professor. Você teve um embasamento no judaísmo. Hoje você segue os preceitos da Cabala, que não é uma religião, né? E eu acho que você teve na sua mão alunos diversos. Você teve o católico, você teve provavelmente o espírita, você teve o judeu, entre tantos outros. Então, acho que você pode falar um pouco, porque eu acho que como é ensinar... A Cabala é sincrética. Como é que é ensinar sem... não sei se pregar a palavra, sem querer impor um caminho? Que o sincretismo é um pouco... Não sei se... você entendeu o que eu quis dizer? Sim, a gente estava batendo papo antes de começar, né? Aí veio um exemplo na minha cabeça. Eu vou falar agora de novo, né?
lá atrás na minha vida, quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, eu fui fazer uma prova de corrida de aventura, né? Esporte, corrida de aventura. Então, vamos correr, né? Aí eu tinha lá meu time e a prova funciona assim, você recebe um mapa e você tem lá os pontos que você tem que passar durante a prova e tem uma ordem para você chegar até o fim. Mas é no meio, sei lá, Do nada. do nada. Tem trechos que tem que remar, tem trechos que tem que escalar, tem trechos que é de bicicleta, tem trechos que você tá no meio do mato, enfim. E dorme se você quiser, porque são 5, 6, 7 dias de prova, dependendo da prova, né? 500, 700 quilômetros. E você tem um mapa e vai, né? E tipo, é muito interessante olhar para os times depois, né? Depois que termina a prova, olhar para trás e falar assim, poxa, mas por onde você foi? Nesse trecho, qual caminho que você fez? Ou seja, no final todo mundo chegou, né? Algumas pessoas caminhos diferentes, outras, por ser um pouco mais lento, tiveram que cortar um caminho para não ficar para trás, enfim, mas todo mundo chegou no lugar, né? Então, eu acho que assim, a Cabala, hoje em dia eu tenho essa percepção, ela não está muito preocupada em dizer assim, olha, segue esse caminho e aí você vai se encontrar. A Cabala fala, olha, vamos entender o que acontece ou deixa de acontecer no âmbito de percepção maior da vida. E entendendo isso, como você, do jeito que você é, da forma como você é, pode aplicar isso. Então, acho que foi uma espiritualidade que começou a falar uma linguagem onde, independente da religião, as pessoas viam uma forma de dar sentido para a sua religião, né? E acho que, por dar sentido muitas vezes à religião, e até não sendo a religião, muitas vezes da pessoa, aproximar a pessoa da religião, começa a fazer sentido. Fala assim, poxa, essa sabedoria faz sentido para mim, porque agora eu consigo ser um melhor católico, um melhor judeu, um melhor espírita, um melhor qualquer coisa, né? Então, assim, a sabedoria da Cabala, ela de verdade transcende religião, porque é independente. Deus está implícito, não explícito. Né? Independe da sua religião. Você está aqui como ser humano, então, assim, tem uma parceria nesse momento, corpo e alma, corpo e espírito, né? Tem uma parceria acontecendo. Então, assim, vamos entender um pouco mais do que acontece dentro de você, para você entender melhor qual a resposta você poderia dar para a vida na sua trajetória. E acho que isso a Cabala veio solucionar, veio ser o remedinho de muitas dores que as pessoas tinham de, poxa, mas será que é isso mesmo? Né? Entendo ou não entendo? Então, acho que é uma linguagem e é um estudo que veio trazer essa facilidade da sua conexão. Né? Então, tem alunos de tudo mesmo, né? Que são muito gratos a usarem a sabedoria para muitas coisas que os avós ou os pais, enfim, lá atrás falavam. Poxa, agora faz sentido para mim. Então, a volta que às vezes a pessoa tem que dar para ouvir uma coisa aqui, para que lá atrás faça sentido a religião dela. Lá, né? E esses ciclos são diferentes para cada indivíduo. São diferentes para cada indivíduo, né? Que é os caminhos que eu dei exemplo da corrida de aventura. Você tem seu tempo, você tem seu caminho. Uns vão mais para cá para depois encontrar para cá, uns vão mais para lá para depois encontrar. E em algum momento a pessoa vai se encontrar, né? Acho que um exemplo... Eu gosto muito de falar em exemplos, né? Acho que exemplos, histórias e exemplos muitas vezes facilitam. Fica palpável. Fica palpável. Então, tem um exemplo que eu acho assim que... fugiu da minha cabeça um pouco. O que eu ia falar agora? O exemplo sumiu? O exemplo foi capturado? Não tem problema. Deixa eu pegar a bola, então, enquanto você lembra. Lembrou? Mas eu lembrei de uma outra história. Acho que no meio que eu ia dar um exemplo, eu fui para minha cabeça e para outra história. Acontece muito nas minhas aulas. Mas ontem eu estava lendo uma história num dos livros e ele estava falando exatamente da importância do transcender, né? Do processo, eu já lembrei agora, mas processo de maturação, né? E fala da história de um rei, né? Que o rei, ele não teve filho, não conseguiu ter filho e ele, em algum momento, ele tinha que passar o reinado dele para alguém, né? E falou assim, agora o que eu vou ter que fazer? Vou pegar uns jovens e vou ver quem está mais capacitado para ser um futuro rei. Ele faz uma competição no reino dele, né? Então chama um monte de jovens, dos mais dotados, mais ricos e mais estudados, até o mais simples que não teve oportunidade de estudo. Ele traz todo mundo e fala, olha, o teste é um só, eu vou dar para vocês uma semente e vocês vão levar essa semente e tem que plantar nesse vasinho essa semente e depois de um tempo eu vou ver quem tem a flor mais bonita vai ser a pessoa que eu vou ser, que eu vou adotar e que eu vou ensinar para um dia possivelmente ser um rei. Tá bom. E todo mundo vai e o menino que era o mais
menos condição financeira, menos condição, fala assim, poxa, eu vou cuidar muito de semente, posso mudar a história de vida da minha família. Então ele compra o melhor terra, o melhor adubo, o melhor tudo, e cuida daquela sementinha, cuida, e não sai nada da terra dele. E ele vai olhando para os outros, tá nascendo uma rosa linda, e ele fala assim, poxa, no meu não sai nada. E bom, passa o tempo, o rei fala, traz aqui as rosas, né? E todo mundo com uma rosa linda e maravilhosa, e ele com um vaso só com terra, né? Não nasceu nada. E o rei vai analisando pétala por pétala, flor por flor, para depois dar o veredito final. E no final ele fala, olha, quem eu vou adotar aqui, eu vou treinar para ser rei, é esse menino que não nasceu a rosa. Todo mundo fala, mas o que aconteceu? Aí o rei fala, porque eu dei uma semente que era impossível nascer qualquer coisa. Ele foi o único sincero, né? Ele foi o único verdadeiro que não burlou a história, né? E eu acho que, o motivo de eu trazendo esse exemplo é que eu acho que a gente tenta um pouco burlar sistemas para encontrar confortos, e a verdade é que nem sempre a religião, a espiritualidade é confortável no sentido assim, vai ser sempre aquela mãozinha na cabeça. Às vezes é duro, às vezes situações da vida são religião idealizada por nós, né? Por nós, na verdade, né? Mas é o que muitas pessoas acreditam que seja, né? Tipo, eu quero ir para um lugar que vai me acolher. E sim, é um acolhimento, mas o acolhimento não necessariamente não necessariamente é mão na cabeça, né? Então, esse processo de amadurecimento, que acho que é o processo da fruta natural, que passa por um processo de amadurecimento, ele é importante, né? E, por último, nesse exemplo, fala que a fruta, ela tem um processo, mas ela vai ficar madura. E assim, um dia ela vai cair da árvore e vai ser comida, degustada e tal. Se a fruta ainda está verde, só significa que ela ainda não terminou o seu processo de amadurecimento. Então, acho que cada pessoa tem o seu processo de amadurecimento. Então, se a pessoa ainda está verde, e eu acho que eu estou verde em vários sentidos e maduros em outros, mas acho que é um processo da vida, tudo bem, calma. Ainda está em processo, vai chegar. E qual o caminho? E aí, né, a gente está falando, muitos alunos assim, mas Marcelo, me diz qual é a minha resposta, qual é o meu caminho? Eu falo, não sei. O teu caminho, é o teu caminho. Eu posso, a sabedoria, e acho que isso é uma das coisas legais da sabedoria da Kabbalah, que ela fala assim, faz isso. Vamos entender como aplicar esse entendimento e essa percepção da vida para você enxergar o seu caminho. Não é o meu caminho, é o seu caminho. São caminhos diversos. São caminhos diversos. E acho que esse é um desconforto enorme. Eu acho que vocês três estão maravilhosos, mas muito comportadinhos. Então, eu vou jogar um pouco de pimenta da relação. Manda pimenta. Como é que vocês lidam com as crenças divergentes que existem entre as diversas religiões e seitas? Eu vou citar algumas aqui só para lembrar, né? Coisas como reencarnação, reconhecimento de santos, mediunidade, promessas, oferendas, banhos rituais, etc. Como é que vocês lidam com isso numa visão sincrética? Vamos lá. Posso? Pode, Lógico. Bom, primeiro é a liberdade, né? É aquela história. Eu sou contra determinada coisa. Tá bom, eu não sou. Meu direito. Começa por aí. O que acho que é importante, né? Pelo menos é o que eu levo para minha vida, é a coerência. Então, eu sou católico. Então, tem uma série de normas e preceitos da Igreja Católica que eu acredito e sigo. Agora, poxa, tomei um banho de sais. Para mim não tem problema nenhum. Mas eu acho legal até para a gente trazer um pouquinho do conhecimento de cada parte para cada um. Por exemplo, todos acreditamos que tem uma evolução espiritual. Como você, dentro do catolicismo, explica isso numa única vida? E depois... É uma vida só. Para mim não é uma dúvida. Esse é o ponto. Eu sei, não é uma dúvida. Mas aí como você explica as divergências? Ressurreição e reencarnação são caminhos distintos. E aí existe a questão do... Não, um católico não acredita na reencarnação. Se ele acredita, ele não entendeu o catolicismo. E, de novo, está na liberdade, está tudo bem. Exato. Você pode ir para outras denominações que pregam isso, tem várias, né? Que trabalham essa linha. A linha do catolicismo não é essa, né? E a evolução... ela se dá na vida. É essa vida, no nosso entendimento. Então não dá tempo a perder, sabe? É um tipo de coisa que você tem que fazer. As diferenças, e aí eu não estou falando de diferença de dinheiro ou de sorte, a diferença de algumas pessoas nascem mais sábias em alguns aspectos que outras, né? Consequentemente, com um recurso psíquico, talvez, maior para atingir essa espiritualidade, essa transcendência que todo mundo busca. Como é que o catolicismo explica essa diferença? Explica com Hitler, não? Explica essa diferença. Então, e vocês têm essa chance aqui. Exatamente. Você pode pegar a maioria dessas pessoas, tanto que são de um caminho
que se destacaram de uma forma maravilhosa para a humanidade, como que foram muito ruins para a humanidade. Se você olhar a base, sempre você vai encontrar problemas. Na família, na criação, no que faltou, ou no que sobrou, ou mais ainda, né? E tem um livro que eu gosto muito que trata um pouco disso, que é o Outliers, do Malcolm Gladwell, né? Editor da Wired, que ele começa a entender por que determinadas pessoas deram tão certo. E ele chega a algumas questões. Primeiro, deram tão certo pela prática. Esforço. 10 mil horas. É a regra básica. 10 mil horas fazendo muito bem alguma coisa, se tornaram muito boas naquilo que fazem. E a outra é pelo momento de vida. Quando ele coloca o Bill Gates, o Steve Jobs, por exemplo, o fundador da Sun, na ocasião, que é uma empresa que nem existe mais, todos eles nasceram numa região próxima, num contexto de mercado similar. Existiam oportunidades, existiam situações. Mas isso não, mas isso Claro que não. oportunidade, Mas cada um é eu acho gente. que você corre atrás. Mas existe existe uma divergência de evolução mesmo muito clara entre pessoas. Por que uma pessoa nasce com um grau Sábia, de entendimento e outra com um grau enorme de ignorância? Independente da escolaridade. Então, mas isso é uma questão que vocês acreditam. Você acha que todo mundo nasce Eu igual? acho que todo mundo nasce com a mesma base. E a divergência vem aonde? Não é a divergência, a diferença vem no caminho. O quanto você foi amado, o quanto você teve exposição a determinada situação. Os meus filhos são muito diferentes de mim. Eles têm uma sabedoria, podemos chamar assim, inata, que é diferente. Então, se eu tivesse uma crença relacionada a vidas passadas, eu falei, pô, isso aqui já é um espírito amadurecido, né? Um espírito velho. Mas eu não acredito nisso. E respeito quem acredite. Mas para nós não é um eixo. Sem querer contestar, mas Claro. isso não levaria a uma imagem de um Deus que às vezes é injusto? Sei lá, vamos pegar uma criança que nasceu e morreu dentro de um campo de concentração. Que chance ela teve? Entendeu? Como é que você explica isso? Como é que Deus coloca uma criança num ambiente onde tudo fomenta, facilita se tornar Não um é outlier? Deus que coloca, né, Augusto? Ué. Esse é o ponto. A questão do livre-arbítrio ela é mais complexa do que imagina. Inclusive, hoje há tendências... Porque alguns têm chance zero, né, Márcio? Exatamente. Aí, quando você vê na Bíblia... Mas aí quem coloca essa pessoa aí? Coloca-se a pergunta para Jesus. Jesus, quem pecou naquela família para que aquele cara fosse cego? E Jesus fala uma coisa objetivíssima e difícil de entender. Para que se manifeste a glória de Deus. Não cabe a nós saber. Aí é uma questão de fé complicada. E eu concordo. Isso é dogmático. Né? Então, mas entra na questão do dogma. Aí a questão de você acreditar ou não. Fala, cara, é difícil. Você vê, pô, gente ruim dando certo na vida, né? Mas dando certo aonde? A gente tem um corte aqui, ó. A gente não sabe a eternidade. Quando você tem uma alma que é eterna, e nós acreditamos que aqui 70, 80, 90 anos que a gente vive é um pedaço só de uma existência imortal. A nossa visão é muito limitada. E é natural ter esse tipo de dúvida. Eu também tenho. Às vezes eu olho e falo, não é possível. Pô, manda ver. Não, é por ignorância mesmo, tá? Sim. Você falou assim que, de alguma forma, é uma existência que é imortal, mas tem uma única vida, é isso? Não, a alma é imortal. Nós acreditamos que a alma é imortal. E o que tem uma única vida? O corpo seria? O corpo físico. E essa aí, existência aí física a alma... é uma vez Mas só. se a alma é imortal, quer dizer que ela tem uma próxima vida, ou não? Não, ela continua. Mas ela não vive. Esse é o ponto. Continua no mistério divino. Desse curto espaço no corpo. Tem que ter um propósito maior, né? Tem que ter um propósito maior. Nós cristãos, aí que tá, católicos, né? Vou até estender para os cristãos, porque eu acho que aí você consegue abrir um pouquinho mais. Esse curto espaço, no nosso entendimento, é um espaço de prova, de desenvolvimento. Porque alguns têm provas muito mais difíceis que outros. Aí, Augusto, chegando lá, eu pergunto. Não sei dizer, isso é dogmático. E todos vão chegar no mesmo lugar depois daqui, ou tem uma separação? Em tese, seria sim. injusto, em tese, sim. Né? Então, não na vai doutrina pra cima, católica, pra baixo, metaforicamente. Veja, na doutrina católica, segundo... Vamos pegar uma metáfora que é boa. A do patrão que deu um talento para cada um, né? Para um ele deu 1, para o outro deu 5, para o outro deu 10. Talento era a moeda da época. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, aí teve um que recebeu 1 e enterrou esse talento. E teve um que pegou 10 e vendeu, fez negócio e entregou 50. E o patrão chega e faz essa cobrança. Falou, pô, me dá o teu 1 aí, porque eu vou dar para o outro.
que fez mais. Então, existe uma questão também do, cara, esse é teu tempo, você desenvolve, ou seja autêntico, faça a tua vida, faça o bem e se desenvolva. A gente acredita nesse desenvolvimento. Né? Vocês têm esse conceito do desenvolvimento de várias vidas e o que explica também muito essa questão do porquê um bebê morre com 3 semanas Não, e o outro porque vive daí 90. uma vida, você tem esse 3 tempo para semanas desenvolver não teve a sua chance alma. nenhuma. E é... Qual a finalidade, né? Qual o sentido? Essa eu não sei Olha, eu responder, acho que é tem- com Deus. mas eu não acredito. Veja, eu acho que a gente tem que tentar entender Deus para a nossa vida ter significado aqui. Se eu consigo dar propósito para a minha vida, é porque eu acredito numa coisa maior que tem um sentido para Sim. mim. Se essa coisa carece de sentido em algum aspecto, bom, eu não sou um bom exemplo, porque eu não sou religioso, né? Eu sou teísta e não sou agnóstico Mas também, a vida porque eu eterna não é um acredito em bom Deus. não é um bom estímulo? Não, mas vida eterna eu acho que é algo que todos que não são ateus acreditam. Mas a vida eterna, alguns vão para uma vida eterna uma coisa boa e outros não, porque É. não passaram na prova. A prova é muito curta. Essa é a dogma. E aí, o bebê que teve 3 semanas, como é que ele passou na prova, não passou na prova? Ou a pessoa que nasceu com uma sabedoria menor? Mas, gente, É acho que que nós é começamos entendimento. com uma crença divergente. Essa é a mais difícil. Você não, É difícil. você não queria É mais polêmica? difícil. É Eu pus. difícil. Eu estou colocando o ponto católico. É assim que a Exato. gente acredita. Fala, Marcelo. Marcelinho Tá Carioca. louco pra falar. Não, primeiro assim, você falou uma frase assim, a gente tem que entender Deus. Aí eu tenho minhas dúvidas assim, de a gente já Não dá conseguir pra entender. entender Deus. Que né? sentido. Deus acha. Eu acho que você não sei sem sentir. te Vai entender não Deus. vai. Sei lá, pensar com a Dá, cabeça de Deus um dia, Jamais. se um Jamais, dia possível. concordo. Então, acho que isso é um primeiro pedaço, assim. Mas eu concordo com o que ele falou, assim, eu tenho as minhas crenças e meus entendimentos, e para mim, Basta. para mim, sim, a reencarnação é algo óbvio, né? Mas tá tudo bem, né? Não, Entendimentos existe diferentes, desrespeito, zero de respeito. Enfim, A reencarnação eu acho que é o mais complicado das e aí eu divergências queria pra gente entender, discutir. né? porque eu acho que das religiões que estão aqui, a que eu menos conheço, e eu acho que a maioria das pessoas talvez menos conheça, seja a sua. Como é que é essa A reencarnação? reencarnação, nós utilizamos como ancestral, tá? Então, nós cuidamos do ancestral. O bebezinho, nós cuidamos desse bebezinho, desse ancestral. Quem se foi, nós cuidamos desse ancestral. Então, dentro da nossa nação, nós cuidamos. Então, a reencarnação nada mais é que a continuidade. Então, não tem porque foi ruim, porque foi bom. Não, nós somos todos iguais. Andréia, e você? Também. Ancestral. Quando eu for, eu serei um ancestral. Quem vai cuidar? Meus filhos. Então, sempre tem a continuidade. Dentro de um respeito, dentro de um amor e sem dogma. Essa é uma visão diferente, que é a É uma visão continuidade. diferente, é a continuidade. Pela Tipo uma corrida de obstáculos que você vai passando o Revezamento bastão de para o equipe. próximo. Isto. Então, vamos Nunca cuidando. tinha pensado assim. É ruim? Isso dá um sentido à Não visão do tem. Márcio também. Exatamente, dá. É mal? Não tem. Para quem eu vou reclamar? Deus. Vamos ver com Deus o que está acontecendo. Tem um monte E de pergunta. lógico. tudo Chegar lá e leva falar, a Deus. A listinha. Orixá, Deus. Entidades, Deus. Amor, Deus. Deus, respeito. Deus, humildade. Quem é o seu Deus? O meu Deus é o que está dentro de mim. Pode ser Jeová, pode ser Deus, pode ser Buda, pode ser o nome Que for, está dentro do meu coração, dentro da minha alma. E Você não está tem as dizendo que cobranças. se você teve um filho que nasceu com uma doença irreversível e que morreu antes dos 5 aninhos, a sequência de vida dele vai se dar pelos pais, Não pela tem família, idade. Não tem, porque foi todos embora. se misturam como Isso, se fosse foi um embora. ente só. perdeu a vida. Isso. A gente vai cuidar. Entendi. A gente cuida do ancestral. Como? Então, tem vários rituais, várias cerimônias, várias rezas, tudo dentro de um respeito com o orixá, com o sagrado. E que tudo leva a Deus.
Nessa pode linha, perguntar. exato, fala-se muito, né? O pessoal estuda muito a reencarnação e você Sim. tem muito material Sim. nesse sentido. Quando alguém me pergunta, mas a ressurreição, eu falo, estuda a vida de Jesus. Jesus, ele dá o primeiro e o último passo do que nós entendemos como o caminho que o catolicismo segue, e aí também em todas as religiões de denominação cristã, né? Eu acho que é legal para quem tem essa curiosidade e ler os evangelhos, procura os apócrifos, tem muita coisa legal também nesse sentido para você complementar, mas no evangelho você encontra Você esse encontra caminho, tudo. tá tudo ali. Então é por isso que eu falo, o estudo. Precisa estudar, precisa entender a prática, a leitura e o fazer. Precisa. Porque senão a pessoa fica leiga. A pessoa ela não tem destino. Isso. Ela não sabe para onde ela vai. Se vai para lá, se vai para cá, onde ela fica procurando recursos. O que eu vou fazer? Para que eu vou fazer? Tá falando do banho, né? Qual foi a pergunta Eu citei aí? alguns Ritual exemplos. de banho de aí, né? imersão. Dos banhos. De chuvar. Né? Então, as pessoas, elas, no modo geral, eu falo Os até rituais, comigo, né? Até comigo. Então, precisa entender, precisa ler, precisa entender outras religiões também, o porquê. Porque um pouquinho do catolicismo, um pouquinho do judeu, também entra junto. Tudo. Uhum. Então, tudo Sim. entra. Entra ervas, entra rezas, né? Entra oferendas, entra a reencarnação, né? Entra o ancestral. Então, é tudo um conjunto. E se a pessoa for estudar, se a pessoa ler, se a pessoa praticar e a pessoa adquirir, a pessoa ela tem um contexto bom, ela tem uma história boa, onde ela pode praticar. Que seja no quartinho dela, no reservado, e poder entender. Agora, nós vivemos num mundo monoteísta hoje. Né? Acho Sim. que o panteísmo acabou Acabou, há muito sim. tempo. Vocês não acham que faria sentido uma convergência em algum momento da evolução da humanidade para um entendimento único de Deus? Querem chamar isso de religião? Podem chamar ou não, mas por que nós temos que ter várias Mas eu interpretações? acho que de duas Deus? pessoas não têm o mesmo entendimento, elas podem ser até da mesma religião. Mas convergência é uma obrigatoriedade para a gente Mas- voltar para Deus em algum momento. Né? Então, mas assim, uma coisa é você convergir para o entendimento que existe um algo maior, e outra coisa é eu entender que esse pensamento vem através dos meus dogmas e coisas, etc., que eu faço. Né? Então, eu acho que, como sociedade, como humanidade, eu não sei se a gente vai chegar no momento, e nem acho que deva, talvez, chegar num único caminho, né? Mas numa convergência de um entendimento que existe um algo maior, eu acho que a gente vai chegar. Seja através das religiões ou espiritualidades, ou seja através até da própria ciência, que vai chegar num ponto que vai bater num teto e falar, olha, daqui pra vamos chamar de frente- ponto divino, ponto de Deus. Está muito ponto de- perto esse É. momento com a tal da Uhum. inteligência artificial geral, que é uma suposição de que uma máquina pode se equivaler a um ser humano, que eu acho que não pode. Então, tem várias Nunca terá coisas. máquina consciente. Tem várias nesse coisas. mundo. Existe uma pesquisa que fala do ponto de Deus. Quando a pessoa faz assim, ela entra em conexão, sei lá, com algo que é uma ativa parte do cérebro específica que Glândula aumenta a crença da pineal. pessoa. É verdade. Existe pesquisas, Terceiro olho dos, Sim. dos indianos. existem pesquisas que as pessoas que acreditam num algo maior, elas conseguem ter mais criatividade ou lidar melhor com situações adversas da vida. Então, eu acho que o caminho leva para a pessoa entender que ela não entende. Exato. Acho que como é que você vai entender Deus? Então, entende que você não entende e que faz sentido apesar de não fazer sentido. E começa É a bem professar, né? E começa a falar assim, poxa, então em vez de ficar aqui Se encontra. medindo força É. um com o outro, certo e errado, que é relativo porque são caminhadas diferentes, como é que essa situação pode fazer de mim um ser humano melhor? É isso. Como pai, como filho, como amigo, como parente, como profissional, como qualquer coisa. E aí eu acho que é indiferente. As religiões, acho que elas buscam trazer esse melhor do ser humano. Óbvio que o extremismo é uma coisa não agradável. E né? vai ter em vai todas ter sempre. elas. E não só nas religiões, extremismo tem tudo, né? Exato. Qualquer... E que leva a pessoa para um É. extremo, né? Não pode falar. Sim. E que é perigoso, né? Então, enfim, e aí a gente vai entrar em discussão de horas, né? Porque assim, não tem certo e errado, não tem E não vai entender, chegar não vai todo entender. mundo no mesmo Deus, porque a gente nunca vai conseguir concluir o que é o Deus, entendeu? Sim. A gente nunca vai conseguir explicar o A gente inexplicável. pode definir Deus como Eu acho uma assim, brincadeira eu quase não- como Morgan Freeman, né? O eterno Deus de todos os filmes. É, exato. Nós, né? para a gente ir afunilando aí para uma É. conclusão, né? Vamos.
Eu acho que o grande debate aqui é muito mais sobre o caminho, né? Não sobre o método. O método, cada religião tem seus dogmas, mas o caminho para Deus deveria ser único. Mas é. Que é o caminho da bondade, é o caminho da humildade, do As amor. regras são meio Sim, básicas. Mas olha, único. você vê ações feitas em nome das religiões aí pelo mundo que vão mas exatamente... daí é o homem, Mas aí é o extremismo, né? que o É o Marcelo extremismo. É deturpação da certeza. verdade. Exato. Gente, isso. esse episódio teria que ter umas 3 horas. No mínimo, né? Uma horinha já passou assim, já nem sentiu aqui. Gente. Mas eu acho que é legal que a gente conseguiu apresentar um pouquinho de cada. Eu, por exemplo, não Podemos sabia fazer dessa uma visão. capítulo ampliar os 2. Que é conhecimentos, super uma visão importante. super interessante também, Sim, né? sim. Porque verdade absoluta não teremos. Não Nunca. teremos. Mas Graças a Deus. Alguns não. É, elementos, exatamente. alguns elementos, Ju, são comuns, como o Muitos. Augusto comentou. O amor, O respeito ao o próximo, o respeito. autodesenvolvimento. Todas as religiões, de alguma forma, trazem a isso. busca, né? O problema é você querer que o A faça o caminho do B. Exato. Não vai rolar, E não cara. precisa. Aí nós não vamos conseguir. E não precisa. Não tem necessidade. É como o Marcelo falou, acho que talvez a transcendência seja todo mundo acreditar que não dá para viver sem acreditar em alguma coisa maior que nós. Sim. Isso. Não necessariamente pelos mesmos caminhos. É isso. É isso. Entender que a gente não entende. O que mais que a gente vocês não querem falar antes da gente, com muita tristeza, aqui ter que fechar esse episódio? Teremos mais. Com certeza. Vai, Vocês capítulo estão 2. convidadíssimos aí para Muito- voltar e a gente continuar esse Muito papo. legal. Obrigado, né, pela oportunidade. Um prazer aqui conhecer vocês, poder discutir um pouquinho, né, conversar, trocar ideias, né? Foi Eu muito acho legal. que a gente precisa se desafiar, né? Claro. E conversar. E realmente são coisas que às vezes levariam dias aí para poder colocar, porque tem tanto argumento, tanta informação. E não tem verdade Foi uma absoluta. ousadia a gente Pois é. tentar fazer isso caber numa horinha. Mas o importante é ter esse respeito, né? Esse entendimento mútuo de que de fato É existem importante, caminhos Sim. e como a gente chega lá são estradas diferentes, mas eu acredito que existe um caminho. No fim do dia a gente A gente se cruza. vai se cruzar. Acho que isso fica a aí. inspiração para todo mundo que assiste, né? De falar assim, ó, não esquece o caminho, encontra o seu caminho. Né? Tipo, só começa, Faz a sua né? busca, dá o primeiro É o passo. primeiro passo, vai buscando, vai estudando um pouquinho. Esse Querer fez saber sentido, não onde fez? vai E dar olha o pro caminho lado, é né, muita Marcelo? ousadia, Às né? vezes do lado tem uma informação que você não importante. observa. Olha para o lado. Mas querer saber onde vai dar o caminho é muita ousadia, né? Passo a passo, Um dia a dia dia. um dia de cada vez, um passinho pequeno de cada vez. Todo mundo quer resultado, ninguém quer o processo, né? Mas para Mas chegar acho no que Deus resultado, quer que a gente seja ousado também, viu, Ju? Porque essa ousadia que move o Mas um mundo em direção à entendimento luz, melhor, né? Sim. Precisa Sim, acho desafiar. importante também o desafio. Não, eu tô dizendo, não queira ter a ousadia de querer ter uma resposta definitiva. Você não vai ter o que Olha, é Deus. sim. Isso é uma Eu me ousadia. lembro que eu tive uma discussão com o Marcelo, para encerrar nosso papo aqui, sobre a ressignificação do passado. Né? Uma vez o Marcelo falou, dá para mudar o passado. Falei, como assim? Tem até um nome na tradição judaica, chama-se Techuvá, existe um ritual, você pode fazer um banho para estimular isso e tal. O que é o Techuvá? É você voltar para trás e se perdoar, e perdoar outra pessoa, se tiver uma outra pessoa envolvida, porque às vezes a culpa é só com relação a você mesmo. Então, se você ressignifica o passado, você mudou o passado. E você cria um futuro novo, com uma atitude que você está tomando no presente, que é o único momento que existe, na verdade. Então, quando a gente tem a humildade de falar, vou esquecer momentaneamente minha crença, vou olhar para o lado, vou ouvir respeitosamente, Importante. Aberto. a gente Acho abre que novos é igual caminhos. dirigir, Né? assim, você tem que dirigir olhando para frente, mas ter o ponto de referência que Exato. você fez atrás para melhorar sua direção, ela é importante. Isso. Gente, muito obrigado. Obrigado. Foi Muito delicioso obrigada ouvir pela vocês. Não, mas a gente precisa fazer debatendo. parte B, né? Sim. Porque Vamos convidá-los sim, de novo, com sim, certeza. Sim. muitas. Tenho certeza que vocês gostaram, ouviram um pouquinho de cada coisa. E agora, dá o primeiro Aguarde passo. cenas dos próximos capítulos, né, gente? Tchau, gente.